começar o primeiro episódio do Bloco Entrevista. Eu me chamo Lucas. Meu nome é Pedro. E o... Quem tá Vinícius aqui? Vinícius Gomes. Vinícius Gomes. Suiciniv Semog. É muito difícil de É, falar Quando isso, eu hein? mudar pra pseudônimo dele. Rússia, vai ser esse nome que É eu o vou usar. pseudônimo dele ao contrário. É ao Suiciniv contrário. Semog. Entendeu? Quantas coisas você assina com o seu pseudônimo? Assinei só o primeiro panfletim, que não é esse. Que não é esse? É. Qual que é a pira? Do panfletim? Não, do nome ao Suiciniv contrário e pra Semog? assinar desse jeito. Ah, não tem pira, não. Não, você só quis? É assim, vou colocar. Apresente você. Eu? É. Quem é Quem é Vinícius? Gomes, né? Nosso primeiro convidado. Tem isso, né? Bom, eu sou poeta, vendedor e editor independente. Escritor e editor independente, né? Isso aí. Pai também. Pai, tenho uma filha de quase 13 anos. Já tenho 30 anos. Você foi Meu pai- joelho tá você foi tudo pai em trincando. Quantos anos? Hã? Quantos anos? É. Com 16 eu soube que eu seria pai. Caraca, Foi um Vinícius. pai bem jovem. Pai jovem. Pai jovem. Eu conheci a filha do Vinícius. Ah, como Conheci, como chama conheci. esse filho? Isis. É a Isis. Isis. Ah, A Isis dos Maria. desenhos. Ela que é ilustradora. Isis- Nós vamos chegar lá. é, nós vamos A chegar gente lá. vai chegar nesse papo aí. Que esse papo aqui, na verdade, ele não é uma campanha de longa duração do Cadafalso. Assim, o Vinícius vai contar sobre um monte de Coisas além de disso. coisas Isso. para Porque além disso. O Vinícius está lançando um livro, que é o Cada Falso, um livro de poesia, que a gente Mostra vai falar aqui, mais, cadê aqui, ó? mais Cada sobre falso. eles Todo depois. mundo pega um. um cada, Cada todo um mundo pega pega um. um Um pra Cadafalso cada e um. mostra lá Ó, pra lente, aqui, ó. ó, o Cadafalso, Aí, ó. ó. Aí, Cadafalso. Esse um pra cada, ó. Aí, ó. Eu acho que todas as lentes do estúdio captou aqui a Isso, imagem do Cada Cada Falso. É. Vocês podem comprar esse livro aonde, Vinícius? Tem o meu Instagram, né? Sim. Que é @rodamunhopoesias. Esse nome eu escolhi porque é o meu selo poético. Eu não coloco lá Vinícius Gomes, então tem o Instagram, tem o site, lá tem todos os meios de entrar em contato e encomendar. Mas se você não quiser entrar em contato com o autor, você pode digitar Cada Falso, Vinícius Gomes, que tem várias livrarias de São Paulo, de Ribeirão Preto, São Carlos, que estão vendendo, e algumas colocaram no site delas. Muito legal. É um livro muito... Eu já adquiri o meu. O Pedro já adquiriu o dele Eu ia também. contar essa história, porque assim, aqui, a gente vai deixar o Vinícius falar mais, assim, mas tem umas coisas que a gente precisa contar, né? É, com certeza. O dia que a gente conheceu o Vinícius, de fato, né? Lá na feirinha, lá no armazém, eu vi o stand dele e eu passei longe, porque eu tinha certeza que eu ia gastar dinheiro. Você chegou, o Pedro chegou primeiro que eu. Eu cheguei antes, e aí eu olhei, assim, eu dei uma olhada, eu falei, putz, deixa eu ir embora, senão eu vou gastar dinheiro aqui, eu tava meio duro. Dali umas horas, chega o Lucas... E ele me encontra lá na feirinha cheio de coisa do seu stand. Eu não sabia dessa Aí história. eu falei assim, cara, eu sei que você não sabia. Eu guardei isso pra agora. Esse momento Aí eu agora. falei assim, putz, você passou lá no stand do cara lá que tá vendendo o livro, não sei o que, ele, gastei sei lá quanto. Eu falei, putz, eu vou ter que ir lá agora também. Mas não deu uma semana, acho que 15 dias depois teve outra feira, né? Aí... A gente foi, né, estreitando esse laço e tal. Hoje o Vinícius é um grande amigo nosso, parceiro e tal. Isso, Já estamos isso. com vários projetos aí. Vários. Que da hora. Ah, tá. Mas eu voltei. Conclui aí, Vini, o Cadafalso, que é esse trabalho que você tá divulgando mais pesado agora. Tentar ser rápido, né? Uhum. O Cadafalso é um livro que eu lancei em maio, 30 de maio do ano passado, né? Então foi um projeto que ele deu certo no meio da pandemia, né? No meio da pandemia. E é uma antologia poética que tem 111 poemas divididos em 5 partes. Antes de lançar o Cadafalso, eu tive outras 8 publicações. Eu peguei o melhor dessas 8 publicações e fiz o livrão, que é o Cadafalso. Ele é um condensado, então. Eu peguei é bem isso, né? Selecionei o melhor, o mais relevante para fazer no formato de livro, de tudo que já tinha feito, e alguns poemas inéditos também. Certo. Né? Ele foi lançado em 2020, o Cadafalso? 2021. 2021? 2021. 30 de maio de 2021. O material mais antigo dele é de quando, assim? É desde quando eu comecei a produzir poesia, ou até antes do que eu pensava que era poesia. Porque tem um verso que se chama... que é assim: rochas não são tão duras perto de algo impenetrável. Esse é um verso que eu enxertei ele num poema, mas ele nasceu sozinho. Então, ele é um poema, né? Eu fiz um enxerto num poema que está no Cadafalso, que chama Além do Aquém, né? E esse daí é quando eu escrevi quando eu tinha 16 anos.
15, 16 anos. E entendeu? foi nessa época aí que você ligou a chave poeta? Não. Foi muito tempo depois. Eu sempre tive facilidade para escrever, e era muito bom nisso, né? Em fazer redação, todas essas coisas na escola. E aí eu falei, putz, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, com 14, 15 anos, eu falei, quero ser escritor. Mas não tinha um parâmetro, uma métrica assim. E aí eu assisti Senhor dos Anéis, nerdão, gostei pra caramba do Senhor dos Anéis. Sim. Falei, quero escrever uma história assim, nesse estilo. Ficção, fantasia, não sei o quê. Fui pra esse caminho, tentei, nunca desenhava mapa, criava história, criava povos, não sei o que lá, todas essas coisas, e não fluiu. Sim. E aí eu fui conhecendo outras literaturas, né? Tipo, vai entrando nos russos, entra não sei quem. Lá, quando eu tinha 22 anos, que agora são 8 anos atrás, que eu comecei a ligar a chavinha para poesia. Um amigo do meu pai, que hoje é um grande amigo meu, Eli Clemente, ele ajudou a ligar essa chavinha num dia, num bar, assim. Eu lembro em meados de 2011, 2012, que eu sou um pouco mais jovem, todo mundo escrevia bastante no Tumblr. Tinha essa onda de escrever poesia, de escrever texto. Então, tinha uns textos... Puta, no Tumblr? No Tumblr. Isso é novo mesmo, porque na minha era o Orkut. Era Blogspot. Orkut. Não, mas eu também tava ali, mas no Orkut não era tão bonitinho. O Orkut era outra coisa, era mais jogadão. Uhum. No Tumblr tinha uma certa linearidade, era tipo posts de poesias que pessoas escreviam, quem era dono do Tumblr, e também coisas da época, assim, divulgação de banda, e enfim. Eu lembro que na minha época, no Tumblr, todo mundo era poeta, cara. Ah, é? Tá ligado? Era... Todo mundo escreve, poeta de Tumblr. Né? Será que seria um poeta de Tumblr? O Drummond, ele... Tem uma crítica que o Drummond faz, que depois que ele criou o verso livre, todo mundo virou poeta, né? Imagina isso nas redes sociais. Depois que criaram as redes sociais virtuais, é muito mais fácil. Você pode escrever qualquer coisa e querer falar que é poeta, né? Mas isso não é uma coisa aberta, né? Porque, tipo, a arte é arte. Quem fala quem é arte é o artista. Não, mas é que tem um rolê do academicismo também, e de uma coisa assim, de fazer por fazer, meio que sem pesquisar, sem pensar no que você está fazendo. Às vezes você faz um negócio, você acha que você está inventando a roda. Entendo. E você está fazendo sem referência nenhuma. Tem um contexto histórico da parada. Tem, assim. Eu acho que você podar essa faísca criativa de qualquer pessoa é ruim. Mas é a mesma coisa. Você não compra uma câmera fotográfica e você fala que é fotógrafo, entendeu? Tem essa crítica, né? Eu sou um cara que sou mais aberto para isso. Eu acho que a pessoa fala que que criou um poema, beleza, é um poema. Sim. Entendeu? E aí, a partir daí, a gente vai entendendo o que é esse movimento. Porque, às vezes, a gente fica muito acadêmico, focado, e pega o exemplo lá do século XX, final do século XX, por exemplo. Mas a gente está vivendo a história da literatura e da poesia. E, às vezes, ela vai ter alguma deformidade, alguma coisa que não vai valer. Ou está criando coisas que são muito importantes. Porque tem poetas que tem esse esquema que você falou, né? Que criaram Instagram, criaram tal coisa, aí foram tendo muitos seguidores, e de repente lançou um livro e virou um puta de um sucesso. Mas será que esse movimento, essa pessoa vai ser poeta daqui 10, 20 anos? Ou será que é só um oba-oba? É isso que chega, tem uma né? Coisa que eu li, eu não sei onde foi, eu acho que foi algum material seu. Que está escrito, leia poetas vivos. Isso, leia poetas vivos. Isso é uma frase sua ou não? Eu não sei se eu peguei da internet, mas essa ideia do leia poetas vivos, todo mundo que vê gosta, né? Sim. E é isso mesmo, porque, eu sou um poeta vivo. E você está escrevendo poesia? E eu estou escrevendo, estou publicando, e eu vendo na rua, e eu faço campanha. É um esquema atual, contemporâneo. Então é isso, sabe, que eu falo. Eu faço as minhas campanhas, vocês sabem. Eu falando nisso, tem a campanha do Trinca que está rolando. A gente vai falar. A gente vai aprofundar já pode até falar né? disso. Porque o negócio, assim, que você, Vinícius, se a gente começar a colocar em caixas... De falar, eu sou escritor, eu sou poeta e tal. Você é artista, cara. Você é artista. Você é artista, porque eu sei que tem zine sua que tem trabalho de foto dentro, tem montagem. Tem montagem, tem ilustração. Tem a parada editorial de eu pensar. Eu não penso só em escrever o poema, né? A editoração, você escreve contos. Tem toda essa pegada. Eu penso até na produção do livro...
editorialmente falando, projeto gráfico, todas essas coisas. Então, eu tô um pouquinho nesses caminhos, né? Conta pra gente o Trinca, você citou aí do Trinca. Então, teve o Cadafalso, os 8 livros antes, né? E eu fiquei um pouco triste, porque, eu parecia que eu tinha fechado um ciclo. Mas não é porque... Uma coisa que a gente não falou, né? Aqui estão os 4 livretos. Não é porque eu lancei o Cadafalso, que é um livro... Abre pra mim aí. Claro, mano. Não é porque eu lancei o Eu ia rasgar um negócio aqui. É importante estar nesse plastiquinho aqui pra você não estorvar a arte do arte do cara. Ela durar, né? Isso daí Então, o Pedro que toma esse cuidado, tá ensinando a gente. Tem um plastiquinho. Mas tá ensinando a gente. tem Eu já outro. tinha uns plastiquinhos, pensei que eu tava voando com esses plastiquinhos. Mas tem E dois. aí chega o Pedro com outro plastiquinho Porque que protege o O plastiquinho. plástico pitbull. Coisa. Mão molhada, água, do lado de livro. É proibido. É ruim. Em casa é proibido, cara. Tipo, Não. na sua casa devia ser também. Não, na minha casa tá liberado e Tudo tem tem problema. mancha de água, E tem cara. problema. Mas e tem aí, problema. Vini? Você Mas tava que falando que- dos livretos. Não, a gente tava falando do Cadafalso, Trinca, foi pros livretos. Você falou, Qual que é a bagunça? você falou, eu fiquei É meio louco. chateado. É louco, eu sou louco. Eu fiquei um pouco chateado, lembrei. Ó, eu fiquei um pouco chateado porque, pra mim, eu tava meio órfão de produzir coisas, sabe? Imprimir. Tanto que o panfletinho nasceu nesse meio tempo, mas o panfletinho é um projeto que ele é diferente dos meus livros, porque ele tem o viés de convidar outras pessoas, de movimentar, de achar outras pessoas que queiram fazer e fazer o negócio acontecer. O Trinca é o projeto das zines, dos livretos meus, que é algo sozinho, entendeu? Então, eu sempre fui produzindo, eu sempre estou fazendo um monte de coisa, né? Estou fazendo a edição, vendendo o livro, divulgando, achando pessoas para me ajudar a divulgar o livro e tudo mais. Mas eu vou escrevendo. E durante o lançamento do Cadafalso, eu fui escrevendo alguns poemas e falei, putz, eu quero fazer alguma coisa com esses poemas, né? Eu não tô contente. Esse é o primeiro. Não tô contente em ficar só escrevendo aqui. Aí me veio a ideia, putz, eu vou fazer o Trinca. O que é o Trinca? Originalmente, o Trinca era para eu lançar a campanha dele no dia do meu aniversário, dia 26 de dezembro de 2021, que eu completei 30 anos, entendeu? E aí fazer essa relação com essa minha idade de lançar o Trinca, que é um pouco nos moldes do 40 Caretas na Quarentena. Esse Que é um muito legal. livro que sempre quando eu mostro para as pessoas, agora eu já tô sem nenhum. Lembra aquele que eu Só mostrava queria para falar um vocês? negócio. Esse eu Que era o não último que tenho. tinha. Ó, esse eu não O tenho. Pedro não tem esse. Esse eu não tenho, um dos 40. Eu não fui um O Pedro, agraciado. em menos de 2 meses, se tornou colecionador do Vinícius. Ele já tem... Eu tenho quase tudo. Você tem quase tudo. todos os Vinícius. Tem algumas coisas que eu não mostrei pra ele ainda. Que isso, hein, gente? Mas, ó, o vou Trinca, cortar. o Trinca Trinca. nasceu do... Eu tava falando do Cadafalso, foi pros livretos, foi pro panfletinho e o Trinca. Mas o Trinca nasceu... É um livro que vai ser lançado ainda. Vai ser lançado. Então, eu já fiz no formato. Pode mostrar? Claro, deve. E, assim, a questão de brincar com os formatos, né? Textura, não sei se né? dá pra ver com a textura, ó. Dá sim. Ó, é um papel... Não é um papel, é uma um transparência. acetato, né? É uma transparência. O nome disso é transparência, né? Que usava nos projetos antigos? Que dá pra... É isso. Você imprime, mas é legal que esse papel aqui dá pra você imprimir em impressora jato de tinta. Não brinca, mano. Isso daqui eu fiz em casa. E é a vontade de fazer, de produzir zine, livreto, todas essas coisas, não ficar só no... Tô mandando fazer na gráfica. É muito importante esse caminho, né? É muito importante. A gente tem que saber brincar com os dois hoje em dia, ainda mais que a gente tem essas possibilidades. É um formato, É, um formato que permite mais experimentação, né? Os livretos, as zines. E é mais colecionável, igual você falou, você não tem o 40 caretas. Não tem. A chance de você ter é mínima, porque a proposta do 40 caretas foi lançar um livro de edição exclusiva com 40 exemplares. Sim, se ele quiser ter, ele vai ter que comprar de alguém que Comprar de fez alguém, parte. isso, entendeu? No reseller do negócio. E o Trinca, ele é nessa mesma pegada, vai ter 30 só, entendeu? A gente vai lá no Opa! estante virtual agora. Vai ter só 30. Opa! Só que Né? eu vou dar um spoiler aí. Conta. Eu já sou um dos
dos patrocinadores do projeto. Você não é brincadeira, do Trinca. isso? É um dos apoiadores. O Pedro não perde uma coisa. Eu sou um dos com o número. apoiadores, mas se você quiser dividir o apoio comigo... Eu vou dividir, daí a gente tem um apoio junto. Um apoio junto. Né? Demorou. Pode ser também. Pô, aí Boa. a gente podia dividir a coleção do Vinícius junto. Então. O que você acha? Eu já sou um dos apoiadores Alguns do com Trinca. uma marca de dedo ali na Ele sua só coleção. veio aqui hoje porque ele veio pegar o dinheiro do apoio. É verdade. Você acha? Você acha olha que é graça? olha só. Não, Tá, é, rola o mercado porra. paralelo aqui no Bloco Studio. Não, tá rolando. Eu vou nem Aqui é o falar mercado que tá aqui. rolando de mercado Não, paralelo. mas ó, pra vocês verem. voltando ao Trinca aí. É que o Trinca... Posso Pode fazer uma falar. intervenção Fala. e ver se eu tô falando certo, assim. Certo. Porque é um projeto que eu tenho conversado com o Vinícius já há pelo menos um mês. Uhum. E é uma comemoração dos 30 anos dele. Você já tá com 31? Não, tô Não, nos ele 30. faz ainda. no- Por em isso que dezembro. é 30. Tá Ele entendeu? faz em dezembro. Tá atual. E aí são 30 edições, ele quer 30 apoiadores. 30 poemas. 30 poemas, não são 30 edições, são 30 Exemplares. só. Então é Doido. super limitado. É, Posso E ver o Trinca? pode. A ideia inicial do Vinícius... Pode falar isso, Vinícius? Pode falar. Vamos Pode? falar. Porque talvez pode virar isso ainda. Ele ainda não tá fechado, né? Ele tá o no formato. processo de criação, experimentação. Que assim, foi o que eu comentei com o Lucas esses dias. Ah. Que eu falei, Lucas, o próximo livreto do Vinícius é com a capa de vidro, vai chamar Trinca, ele vai dar uma marretada e trincar o vidro. O Lucas fez assim, o quê? Aí eu... Era essa. Eu falei, essa conta de onde não, veio essa, isso. é essa a Aham. proposta, né? Porque assim... Seu nome não tá aqui, não. Ainda Eu sei, não tá. Ainda não tá. Mas... Você vai pôr Lucas barra Pedro? Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Bloco mídia. Pode ser, Bloco Mídia pode ser. Aham. Qual que é o lance? Ele tava falando da capa do Da Trinca. capa, Porque assim, já que eu tô produzindo algo artesanal, eu quis transgredir um pouco no formato papel e tentar fazer algo diferente. E aí usa a parte do trinca, né, do sentido de trinca, de algo trincado, né, um dos sentidos pro trinca, para a materialidade do livro. E aí a minha ideia era fazer uma capa de vidro, né, arranjar uma capinha de vidro aí e trincar a porra da capa, entregar o livro quebrado pra pessoa, entendeu? Só que assim, coisas que eu não te contei, coisas que eu não contei pra você, né? O que inviabiliza isso daí acontecer? O risco da pessoa pegar e se machucar, né? Mas você pode pôr um adesivo. Pode ser o vidro temperado, pode ser laminado, eu fui pesquisando E isso. pôr um adesivo, uma película. Também. Mas a questão principal é assim, o zine, livreto, tem uma questão que é para ser, por mais que seja colecionável, é ele ser acessível num certo momento. Quando vai encarecendo, ele vai se tornando cada vez menos acessível, embora esse não seja. Mas ele não é tão acessível, ele é acessível para 30 pessoas. Mas vamos ver como que vai ser o digital dele. É porque aí Né? a gente começa, até um papo que a gente já teve, a gente começa a dialogar com umas revistas que são legais pra caramba. Tipo a Piauí, Aham. que elas são colecionáveis. Sim. Essas revistas, você entra ali na livraria ali no Ribeirão Shopping, tem um balcão lá de revistas que Tem são... aquelas revistas grandes, a Uso, Serrote, Isso, não sei o a quê, Serrote e tal, Né? que são revistas parrudas, Ah. que tem que chega mais ou menos nesse preço, elas são colecionáveis, mas você encontra elas em qualquer livraria do Brasil. Qualquer livraria não, mas em todos os estados do Brasil. Então aí já começa a dialogar com tipo, é o conteúdo que você vai colocar, o tipo da impressão, o tipo de foto. Então quando você começa a experimentar com material, essa coisa do acetato, o vidro e tal, começa a justificar o motivo, tanto do preço, quanto do teor colecionável dela, sabe? Mas assim, e aí tem a outra questão também, né? Porque o Trinca, eu tô fazendo uma campanha. E aí essa campanha eu consigo atingir um valor X. Então, eu, como o cara que vou ser o produtor, o cara que vou produzir e imprimir, eu sei onde é o limite de gasto que eu posso investir naquela edição. Então, a coisa que mais pegou e travou ser na capa de vidro, não é essas outras coisas que eu falei pra vocês. Daí é desculpa, tá? Certo. Já tô contando, já tô me desmentindo. Mas a coisa que mais trava na possibilidade de ser a capa de vidro é o valor.
entendeu? É o valor. Quanto que custa o Trinca pra você ser um apoiador? O Trinca, assim, para você ser apoiador, ele tem três formas de você apoiar. A primeira é você colocar só o seu nome no livro, mostra lá. O Pedro Lucas, ele apoiou o livro e o nome dele tá aqui. É R$50. Da hora. R$50, aí sai o seu nome lá. Se você quiser levar o livro, porque o apoiador ele não é obrigado a levar o livro. Com R$50 você não está comprando o livro. Seu nome está saindo no livro. Da hora. Mas o apoiador, ele tem a prioridade na compra de um dos 30. Ele tá na fila né? antes, Ele tá na fila antes, né? E aí ele pode escolher. Quero comprar o livro, quanto custa? 30. R$30 o livro, Eu isso. sabia que ia vir. E aí ele custa... Aí fica 80, entendeu? E aí fica R$80. O apoio com o livro fica 80. O problema é que, assim, se ele tá buscando 30 apoiadores, quais desses 30 apoiadores não vão querer uma unidade, tá ligado? É difícil, assim. Então, depois, pro público geral, querer ter o material na mão... É super raro. É super raro, eles vão se estapear, entendeu? Isso é legal. E eu perdi o 40 caretas na quarentena. Você tem o 40... 40 caretas 40 na caretas. quarentena, não, não tenho. esse era 40, foi no Eu começo. não tenho. Eu vi, mas era uma unidade já vendida. Eu mostrava, quando eu tava com ele, né? Ele usava luvas. Hã? Você usava luvas pra demonstrar. Porque ele é todo assim, né? O 40 caretas também tem esse lance da materialidade, né? Eu não consegui... A chance de eu fazer o trinca no vidro vai ser difícil. Mas ele tem a transparência do Posso vidro. te dar uma ideia? Pode. Você poderia colocar um tier a mais, Ah, que você faz a arte do trinca, um quadro de A4, ah. com vidro. Crack! Ele custa mais... Coloca ele no quadro de A4 E chablau no e quadro. quebra o vidro, né? Exato. É o momento ideia. Nossa. Aí você tem um tier, um tier a mais. Cara, momento Eu ideia. compraria esse tier aí. É? Não, com vendo? certeza. Porra, Tá olha vendo, aí. ó? Essa arte sua eu não quero, mas a outra, eu quero. As que aí. você não fez. Vou fazer entendeu? uma exclusiva da exclusiva. Ô, Lucas, põe um vocalista na sua banda. Não, que isso. Mas olha, quando eu conheci o por que Vinícius... você não canta? Você tá Quando lá eu conheci o Vinícius, que foi essa história lá do armazém, Ah. ele tava vendendo panfletinho também, aí eu me identifiquei muito com uma arte do panfletinho. E ele é uma série. A Bárbara. A Bárbara. A Bárbara Barata. A Bárbara. Ele ficou apaixonado. Aí eu fiquei Não, e apaixonado. você na aproveitou já, Bárbara. a gente já puxa pro panfletinho É, agora. Fala da Bárbara. Fala E da aí Bárbara. eu falei assim, senhor Vinícius... Aqui não tem a Bárbara, mas Rapaz, tem... é o bicho que eu mais tenho pavor na vida. Não, a barata... É barata. Mas eu velho. tenho o Camilo aqui, ó. O Camilo Camelo. Eu tenho a Camelô. Bárbara. Eu tenho a Camelo, Bárbara Camelo, aqui. Camelô. Que ele comia? Camomila. Exato. Eu tô ligado. Esse é legal. Esse eu isso. tenho Então, também. aí eu gostei muito da Bárbara. Eu falei assim, Vinícius, me vende só a Bárbara. Aí ele falou assim, bicho, eu posso te vender, mas aqui o pacote é completo. Eu vou ter que imprimir outra. Eu tô fazendo isso com o Trinca. O cara quer o quadro. É uma boa ideia, eu não tinha pensado nessa do quadro. Porra, porque a capa é genial. É, a capa Vini, já fica legal. fala do panfletinho. Fala do O panfletinho. panfletinho, né? O Mostra, panfletinho. mostra ele aí pra O câmera. panfletinho que a Eu gente vou sair começou... daqui pra pegar mais panfletinho que eu tenho aqui. Pega lá. Cuidado Ó, com as câmeras. Cuidado com as câmeras. O panfletinho. Ah, tá tudo certinho, né? Ah, entendi o esquema. Ó, tô aprendendo sobre enquadramento agora. Tá aparecendo ali também? Olha, que da hora. O panfletinho. O panfletinho. O que é o panfletinho? Vamos lá. Eu comecei falando do baobá. O baobá é para um outro momento, quando a gente estiver bêbado na mesa do bar, eu conto. Não pode ser gravado. Tá. Mas aí, o panfletinho, ele nasceu de uma disciplina que eu tive que fazer na faculdade. Um dos trabalhos que eu faço letras. Eu faço letras na UFSCar, tá? Um dos trabalhos que tinha que fazer era escrever uma coluna de jornal sobre um escritor, ou um conto, ou um poema que a gente estudou naquela disciplina. E eu, para transgredir aquilo, eu falei, porra, não vou fazer nada disso não. Não vou fazer nada disso não. Eu vou criar um conto que vai ser uma personagem que vai estar loucaça, doida, vai estar doidão, assim, e fica no ar se sou eu ou se é uma outra pessoa, né? Que, de repente, começa a encontrar outras figuras literárias. Essa é a história do conto. E aí eu lancei o primeiro... Vou encurtar, o resto você lê depois. Que parece que vai ter um... Como que fala quando relança?
Um reboot? Um reboot? Reissue, relançamento. Parece que vai ter uma versão melhor do panfletinho, mais da hora, que vai ter esse conto uma lá. Releitura, uma né? releitura. Uma releitura do panfletinho que vai ter esse conto. Parece que vai ter a releitura dele, porque ele nasceu sozinho, né? E aí, eu fiz esse lançamento, fiz essa coisa para disciplina, mandei, a professora aprovou, ficou legal. Eu não fiquei satisfeito. Não fiquei satisfeito com o panfletinho daquele jeito, só para uma disciplina. Peguei, entrei no @Rodamoinho Poesias no Instagram, fiz uma live, né, no meu selo, fiz uma live e li o conto e tive uma ideia, fiz no ato. Falei, vou convidar mais pessoas, eu tenho que começar a movimentar. Vou convidar mais pessoas para fazer o panfletinho, quem sabe vira alguma coisa. Primeira edição, vieram mais pessoas, segunda também, e a terceira mais ainda. Na terceira que vocês entraram. Sim. Que vocês podem contar. Que vocês podem contar a história. Será que se eu mostrar o QR Code pra câmera? Sim, dá pra escanear. Dá pra escanear? Acho que dá. Você pega o seu celular aí, jovem gazebo. Porque você pode conhecer o que está aqui. O cara, ele sabe fazer o marketing. É o marketing. Entendeu? Sabe, é isso. O que é essa arte aí? Durante o ano de 2020, um ano fatídico aqui. Pandêmico, triste e pouco movimentado e agitado nas nossas vidas. Isso. Eu tive uma viagem para Campos de Jordão, para ficar isolado no mato. E eu peguei essa oportunidade de 3 dias, de 4 dias, com drone na mochila, para captar umas imagens. Aí voltamos da viagem, aí o Pedro sentamos e falamos assim, cara, vamos fazer um curta com isso. E dentro desse curta a gente fez a trilha sonora, eu e o Pedro compôs a parte toda de edição e tal, eu e o Pedro fizemos junto. Uhum. As imagens foram, e da Zine, que se originou disso, também a gente fez junto, né, Pedro? Foi. E disso saiu esse curta que chama 2020, que você escaneia o código aí, ou no YouTube você procura lá, 2020 Bloco Distro. E que foi mais ou menos uma ideia de passar pro vídeo, passar de uma forma, tanto de vídeo como audiovisual, um sentimento ali do ano e tal. A coisa do isolamento, né? Aquela novidade melancólica que a gente tava passando. Eu achei legal isso daí, porque assim, né? O 40 Caretas, que nós já falamos, é um trabalho que o Vinícius consegue passar esse sentimento do ano e tudo mais na visão dele, naquilo que ele consegue produzir, que é na materialidade do livro. Vocês são os caras do audiovisual ali, que estão produzindo. E vocês tiveram a ideia um pouco mais melancólica do que da minha, mas fizeram com suporte de vocês. Então, vocês têm que ter noção que quando eu conheci vocês, vi esse trabalho, pensei na ideia de colocar ele no panfletim, ter esse diálogo, entendeu? Mesmo não tendo. Pode ser um eco, não um diálogo, mas eu acho que é um reverb muito legal nisso. E até tá se expandindo, que a gente tá com vários planos para dominar o mundo. A gente aqui o cérebro. Aqui estamos cheios dos planos. O negócio é que, assim, esse encontro com o Vinícius, assim, foi muito feliz, assim, no momento que a gente tava passando, assim, fim de ano, a gente precisando movimentar, novidade e tal. E o cara trouxe um monte de coisa aqui pra gente, né? O Vinícius chegou com o livro aberto. E super disposto a colaborar e topar sugestões e tal. E a ideia da gente se envolver no panfletinho é que aí a gente começou a dar pitaco num trabalho que surgiu do Vinícius, que tem como origem, me corrija se eu estiver errado, o jornal que ele tinha com o pai dele, assim, né? Que não, o panfletinho não tem origem no jornal, mas ele dialoga com essa mídia impressa de rua, né? É assim, né? Uma coisa que não falamos, mas meu pai criou o jornal Painel, que foi extinto em 2015, faliu, quebrou, né? Que era mais um guia publicitário do que um jornal, mas o nome era Jornal Painel. Né? E acho que eu fazer, vender, aprender edição, eu acho não, vou me corrigir. Eu fazer tudo isso que eu faço, eu devo a essa minha origem ali, né? Você nasceu nesse modo, né?
Eu fui me formando nesse modo, né? Melhor, né? Eu fui me formando nesse modo, porque assim, o meu pai ele não era um cara que era da mídia impressa ou qualquer coisa do tipo. Ó como meu pai criou um jornal. Meu pai era um vendedor muito bom, em que, um acaso da vida, ele saiu de um trabalho, entrou para um trabalho num jornal, e viu que o cara não fazia o negócio direitinho, legal, ele sacaneava, decidiu criar o dele e deu certo. Foi por 15 anos deu certo, entendeu? Cara, 15 anos é tempo. É um tempo, né? É um tempo. Então, e tu fala, tipo, pô, o jornal faliu em 2015, cara. Em 2015, o Facebook começou a dominar o mundo, né? E as coisas ficou mais digital, né? WhatsApp, Facebook, tudo. O Meta. Sim. Triste, cara. Mas voltando pro lance do panfletinho, então ele tem esse lance mesmo sem pensar, sabe? Meio que intuitivo. Isso daí tá em mim. Eu sempre tô produzindo coisa com papel. Eu sou um cara que era pra ser um pouquinho mais moderninho, ou melhor, pós-contemporâneo, mas não sou, cara. Mas é importante legal isso, cara. isso. É importante, isso que vai eternizar o trabalho, saca? É o físico, né? E o tangível total. Porque você pegar na mão, bicho, né? Olha aqui, ó, tô pegando o trabalho do cara, mano. A gente se perde. Pega o primeiro esboço. Pega aí, ó. Existe aqui. Existe, o negócio é de verdade. Isso aqui não tem como dar scroll. Como que dá scroll nisso aqui? O negócio é que a gente, não tem algoritmo. Gente se perde, né, na internet, assim. É muito fácil a gente se distrair. A gente clicar num trabalho e parar em outro lugar, cair num buraco e tal. Quando você tem o negócio na mão, você sabe que o negócio tá ali disponível para você em tempo integral, né? Tô falando, a nossa contribuição pro Panfletim colocou a gente em contato com artistas que a gente não conhecia. E daí a gente começou a pensar em outras ideias, de transformar o Panfletim numa revista, numa coisa... Mas que a gente ainda tá em processo de criação, né? Mas vai acontecer em breve. Vai. Em breve não perca tempo. Não perca o tempo, porque vão ter somente 40 exemplares. Só 40 exemplares. Você pode perder também, uma tiragem limitada, assim. Que é o grande barato também, de tornar o objeto... não muito banalizado. Ele é desejável, saca? Das pessoas quererem ter aquilo, sabe? Pedro, uma coisa que eu penso bastante, cara, é que a gente está vivendo numa época onde a curadoria das coisas são feitas através de algoritmo. Eu vi uma pesquisa que o TikTok, em 3 minutos, ele consegue fazer seu perfil psicológico. Já sabe, então, né? em 3 minutos, ele consegue te ler inteiro e te sugerir coisas que você quer. Mas isso é o que ele acha. É o que ele acha. E veja bem, não tem uma curadoria. Então, o trabalho impresso, o trabalho, por exemplo, do Vinícius, vou te dar exemplo esse aqui, ele passou por uma curadoria onde ele escreveu várias coisas e decidiu o que seria aqui, decidiu a fonte, tal, e te vende o trabalho curado. Que é diferente de você entrar, por exemplo, num feed de Spotify, numa playlist de Spotify, que tá lá tudo uma bagunça, e você não tem mais aquela parada de ter uma curadoria que você comprava numa mixtape, que você assistia na televisão. De ir numa videolocadora. Que você assinava. Hoje a gente só assiste o que é sugerido. Que você vai lá e compra o LP e tal, do cara que só viu o álbum, que te linka para outro álbum. Então, essa parada de ter a parada física é importante por isso também. A gente não tá falando... ter a curadoria. A gente não tá falando eu quero proibir o digital, não é isso. Não, ele é importante. Ele é importante até por como um mecanismo mais barato, assim, de divulgação, de veiculação. Pra chegar em mais gente. Pra chegar em mais gente, abrangência, de espalhar mesmo a ideia. Mas a parada não depender do outro, mas complementar o outro. Isso mesmo. Perfeito, cara. Esse daqui, ó, o panfletinho, a gente conseguiu fazer isso. Ele é digital, né? Ele tem digital. E se você quiser imprimir, você imprime. Não, e até o físico dele, ó. O lance de usar o QR Code. Esses aqui tem digital também. Isso aqui, ó, que é nosso. Lógico que perde muito, né? Perde muito, né? Perde muito. Pra gente que gosta de criar, colocar textura, não sei o que, perde muito. A gente não faz o negócio pensando só no digital. A gente
pensa no objeto, né? O objeto livro. Na forma. Por exemplo, volta no Trinca. É. A potência de você ter uma página de acetato ou uma coisa igual você pensou, de vidro quebrado e tal. Insano. É diferente de você ver uma foto de um vidro quebrado, entendeu? Uma NFT do Trinca quebrado. É outra coisa. Então, pessoas como o Vinícius, assim, eu descobri que eu já conheci o Vinícius, né? Eu já contei essa história pra gente. É verdade. Você descobriu o Vinícius Eu descobri que eu já conheci o Vinícius antes, num evento que, por coincidência, a gente tava lá, a gente não trocou ideia, mas eu vi um ato dele lá. Mas, assim, depois que a gente se aproximou, agora no fim de 2021... eu acho pessoas como o Vinícius extremamente importantes, saca? E é muito legal a gente, em Ribeirão Preto, eu e você, né, Lucas, cavucar a cidade para encontrar pessoas que pensam parecido com eles. Sim. Ou como a gente, nossos pares, entendeu? Né, mano? Os nossos pais. Não tô te chamando de tiozinho. Nem nada do um cara tipo. retrô. Não é, pelo contrário. Vinícius é um cara super desenvolto, assim, despachado. Tem várias habilidades e tal, mas esse pensamento dele... Porque a gente é jovem, né? Sim. Ainda. A gente não a gente ainda Eu sou velho, já tenho 30 anos. Eu tenho 34, cara. Deixa eu te falar. Pesquisas apontam que a adolescência tá mais tardia hoje. Não, tem isso. Então você começa a envelhecer mesmo agora, lá pelos 40, 50. Mas assim, a parada então, jovens. É não deixar o negócio morrer. Tipo, tem adolescentes hoje que não tem mais laptop, porque já virou um negócio ultrapassado, sacou? Clicar na tela. É celular e tablet, entendeu? Tem que clicar na tela. Então, essa coisa do livro, a fisicalidade é muito importante. A assim. interação Entre pessoas, assim. E o Vinícius é um cara que hoje, ele é o grande responsável, né, da Bloco Mídia ter começado a pedalar nessas coisas de mídia física, a gente começar a se importar com isso, porque a gente, como produtor, a gente produz muito conteúdo digital. Sim. Mas a gente perde um pouco da potência do trabalho. Tanto que é outra coisa que eu quero falar, o lançamento do Trinca. Tá pré-agendado aí pro início de março, a gente ainda não fechou a data, mas vai ter um lançamento em conjunto com o material da Bloco, que vai estar projeção do material que tá no panfletinho. Fica atento nas nossas mídias, que lá vai ter as datas. Conta pra gente, Vini, da ideia do lançamento, a parceria com a degustadora. Não, é legal falar, porque... a Melissa da degustadora e de a histórias. Elaine, que são da degustadora de histórias, Ribeirão Preto aqui. são outras pessoas que estão nessa pegada igual a nossa, né? Tipo, no meio da pandemia, né, em 2021, abriram uma livraria de rua em Ribeirão Preto. Garibaldi, no centro. 485, é propaganda mesmo, de graça, hein? E é uma livraria de rua, isso é legal. E ver que não é uma livraria assim, não tem nada contra sebo, eu adoro sebo, sou rato de sebo, tô sempre comprando livro, trocando coisa lá. Mas é uma livraria... de sebo seu. Já comprou, eu sou um sebo também. Ele tem um sebo ambulante. O Rodamuinho Livros, mas tipo, a gente tá falando da degustadora. Sim. Que do evento que vai lançar o Trinca. Em março, a gente vai fazer um evento em conjunto, que é a tentativa que dará certo de reunião de pessoas que estão dispostas e gostam de produzir zine, livretos e tudo mais, numa livraria de rua, em Ribeirão Preto, nova, sem ser de franquia. Isso, entendeu? Então, isso mostra que esse movimento não tá morrendo, sabe? Não tem só Travessa, Cultura, ou qualquer outra livraria. Saraiva que tá fechando. Qualquer outra. FINAC, livraria da Vila, FINAC, que já foi, voltou pra França, né? Todas essas coisas aí. Não tem só livraria de rede. Existem pessoas que gostam de fazer esse movimento e estão dispostas a fazer o negócio acontecer. E o lançamento do Trinca com os zines de vocês, né? Sim. As zines de vocês também vai acontecer lá. E o nosso trabalho do 2020 também do vai 2020 acontecer lá. Que vai acontecer lá. Vai ter a projeção, né? O 2020 é um trabalho que começou digital. A ideia é legal. E hoje ele já parte como uma intervenção urbana, porque o panfletim... Ele... tá nas costas aí. Eu não decorei ainda. Não, primeiro. O panfletim, ele pode ser colado
na rua. E ele foi colado, né? Ele foi colado. Na Então, Praça então 7. isso aqui ele parte como um trabalho digital, ele se transforma numa intervenção urbana. E o nosso plano é de transformar isso numa videoinstalação, né? Sim. Uma projeção super claustrofóbica e áspera, um negócio que vai incomodar quem estiver dentro, sabe? A gente tá experimentando com formatos, porque apesar do 2020 de ter um título datado, ela é uma obra atemporal. Totalmente assim. Ela pode perdurar durante muito tempo. Porque necessariamente ela tem necessariamente por ter o título 2020 não quer dizer que a obra se diz a 2020. Não, ou que ela começou e terminou ali em 2020. Você consegue ver ela e não enxergar tempo. Porque em nenhum momento dentro do filme ele diz o que está acontecendo. Sim. Então, é uma parada... ele passa uma sensação, né? Isso, só que o Vinícius é um cara que contribuiu para esse trabalho virar cross-media. Evoluir. E do mesmo jeito que a gente está dando palpite aí, apoiando o Trinca também. Eu tenho mais uma pergunta para o Vinícius aí, que a gente está chegando no final já quase. Caraca, o negócio passa rápido. Passa rápido. Depois do Trinca, Vinícius, existe vida depois do Trinca? Existe. Existe? Coisa que eu nem sei, mas tem um projeto que eu sei. Segundo semestre vai sair uma outra coisa além do Trinca. Tá. Que é o AA. AA. Você pode dizer sobre? Não, melhor não. Tá muito cedo. Então, expliquem como o lance do AA é que talvez vai gerar... seja pilha. Ele vai gerar esse... eu tô metendo pilha. E vai ser... e é pra gerar essa expectativa, entendeu? O AA, ele não vai resolver o que é AA pro público. O público que se resolva com o que é isso. Entendi. Da hora. Entendeu? E é um projeto que vai ser ilustrado e vai ter poemas. Ele acontecerá no segundo semestre de 2022. É ilustração, fotografia? Ilustração. Não e responde poesia. ele. Fala assim, ó, é só isso. É isso. É só isso, Pedro. E tem mais alguma outra coisa no meio? Tem mais? Ó. Tem. Putz, aí, o cara quer matar. O cara quer matar mesmo. Eu posso estar mentindo, hein, galera? Leia Poetas Vivos. Leia Poetas Vivos. Tem mais alguma coisa que você quer contar pra gente? Já que você falou nesse tom, é importante, né? É importante eu falar assim, que eu como poeta e como um leitor de poesia, percebi que durante a pandemia, nós que estávamos intocados lá em casa, os poetas, ficamos pensando nisso. Então, eu vi que saiu muita publicação de poesia, de muitos amigos meus. Foi um período fértil. Foi um período fértil. É um período que é difícil. Eu muito longe de romantizar isso daí. Tá? Não tô romantizando, mas foi fértil. Eu odeio a palavra tem que se adaptar. Tem que se adaptar? Não tem que se adaptar. Não vou me adaptar. Tem que sobreviver. Pode ser também. Meu lema foi esse. Por que eu tenho que me adaptar? Não, o romantismo em cima da pandemia é perigoso, né? Porque as pessoas falam cada abobrinha e aí, de repente, vai pro negacionismo. É um negócio muito louco. Sim. Mas do Leia Poetas Vivos... Pessoas morreram, cara. De verdade. Mais de 600 mil, né? Mais de 600 mil pra pessoas. Caramba, tá morrendo até hoje. Batemos o recorde ontem. É isso. Mas na pandemia, eu tive 2 amigos que publicaram livros que eu acho muito legal. O Bruno é um deles. O Bruno Felipe Simões Costa. Livro? Ele publicou um livro que se chama Budas e Flirts. A capa é sensacional. É bonito. Eu te mostrei, né? Mostrou. Mostrei, né? Budas e Flirts é muito... você viu também, você estava na reunião. Tava. Né? O Budas e Flirts, né, que é da editora Patuá. Vamos citar nomes de todo mundo. É muito bom, todos os nomes. Todos os nomes Esse possível. livro é o livro da conquista. É o livro da conquista. Budas e Flirts, é o da história lá da história. É isso. Tem como vocês comprarem, pesquisarem sobre o trabalho do Bruno. Ele sempre desexclui o Instagram dele, então não sei... Eu acho que é @raiolazy. Raiolazy. É o raio preguiçoso, né? É. É isso, né? É isso, meu inglês é muito bom, sabe? The books on the table. Mas é isso mesmo, Mas o que eu falo é que, assim, às vezes vocês vão procurar e não vai ter nada, porque ele exclui e volta, tira conteúdo. Mas @raiolazy, vocês falam com o Bruno pelo Instagram, ele tem Tumblr também, mas não sei como que encontra o Tumblr dele. E é isso. E um outro amigo, você tá falando 2 amigos A outra é a seus. Geise, a Geise Pereira, que é uma amiga que ela lançou pela editora IP.
Editora IP o livro, que agora eu esqueci o nome do livro, cara. Opa! Mas, ó, tô dando a dica, não é o livro da capa vermelha. É Vertigem Geral, lembrei. Vertigem Geral. Vertigem Geral. Legal. Né? É pela editora IP Amarelo. IP Amarelo. E ela lançou esse livro. E, aproveitando, já que nós estamos nesse lance de mostrar o que não foi lançado ainda, vou trazer uma coisa pra vocês. Manda! O Renan, que também tá no panfletim, que tá com os haikais, né? Que escreveu o prefácio do meu livro. Sim, conhecemos o Renan que vocês conheceram no lançamento do Cada Falso. Sim. Né? Sim. Que vocês gravaram lá, fizeram aquele vídeo bem da hora. O Renan, prestem atenção, gente, leia Poetas Vivos, leia o que nem foi lançado ainda. O Renan vai lançar um livro que se chama Nimrod. Ele vai começar a pré-venda dia 10 ou 11 desse mês, fevereiro. Nimrod. E é pela editora IP Amarelo também. Que da hora. Então, pesquisem aí, né? O Instagram dele é pessoal, mas a editora IP Amarelo vocês conseguem entrar. E dia 10, 11 de fevereiro vocês podem ver sobre o lançamento, sobre o livro. Não vou falar muito mais coisa porque ele não tá divulgando. Isso daqui eu me afobei, entendeu? Sim, mas você disse o suficiente para não dizer tudo. Maravilha, Vini. E, pra não falar que eu tô falando só... Última coisa. Pra não falar que eu tô falando só dos meus amigos, escritores e poetas, né? Que lógico, eu vou puxar perto do meu círculo. Mas eu vou falar um descobrimento, uma poeta que eu não conhecia, que ela estava há muito tempo sem publicar, e ela é muito foda, muito foda. Ela se chama Maria Lúcia Alvim, é um livro que se chama Batendo Pasto, ele foi publicado pela editora Relicário, né? E tem uma história muito curiosa. A Maria Lúcia Alvim falou, foda-se, vou embora. E ela foi embora, velho. Ela foi embora. Ela saiu da cena. Caraca. Mas ela escreveu. Vocês estão me escutando? Estamos. Ela escreveu. Ela saiu da cena, mas o que ela escreveu é o lance que você falou do papel. Ficou ali guardadinho. E ela entrou na cabeça das pessoas. E influenciou muita gente. Né? Ela se exilou, ela ficou 40 anos sem aparecer, porque ela não quis, ela ficou de saco cheio. E aí um cara que tava lendo lá, que era editor, poeta, também falou, caralho, onde tá a Maria Lúcia Alvim? E aí ele foi e caçou, viu que ela tava lá no sítio dela, chácara, tava lá, de boa, vivendo a vida dela. E aí ele encheu o saco dela. Enfim, é assim, gente, a vida é desse jeito, ela tem algumas interrupções às vezes. A Maria Lúcia Alvim, que parte que eu tava da história, que foi um cara convencer ela, né? E aí ela tinha escrito esse livro, Batendo Pasto, né? Ela tinha escrito ele faz muito tempo, coisa de uns 40 anos, e decidiu deixar engavetado. Esse cara aqui redescobriu ela, encheu o saco dela e falou, pô, tem que publicar alguma coisa, isso é muito foda, vamos publicar. Se eu não me engano, o nome desse cara é Paulo Henrique Brito, alguma coisa assim. E aí ela falou, tá bom, você quer publicar um livro meu? Tem tempo aí? Tem tempo. Tá bom, você quer publicar um livro meu? Toma, pá. Pegou e deu Batendo Pasto pra ele e falou assim, ó. Você só publica esse livro depois que eu morrer. Nossa. Eu me exilei, eu não quero que publique. Só publica esse livro depois que eu morrer. Mas você sabe o motivo do exílio? Encheu o saco? Não sei. Ela se fechou. Aí tem curiosidades, né? A história só vai aumentando. A família Alvim, ela gerou 3 poetas, irmãos. Então, Maria Ângela Alvim, o Francisco Alvim, não sei a ordem, e Maria Lúcia Alvim. Os 3 são poetas, né? A Maria Ângela Alvim, ela cansou da vida, foi descansar. O Francisco Alvim tá vivo. E a Maria Lúcia Alvim, até o momento do livro dela ser publicado, ela estava viva. É esse daí que a gente tem que falar que foi frutífero, teve publicações, é legal, mas não é importante a gente não romantizar esse momento, que a Maria Lúcia Alvim morreu de Covid. Ah, sim, importante. É isso, a gente perdeu inúmeras pessoas importantes para todo mundo, para nossa cultura também, né? E assim, esse livro dela, eu só tô indicando Batendo Pasto, falei Relicário, tal, nananana, porque foi uma surpresa. Ela escreve de um modo que é muito distante de como eu escrevo, ela é mais acadêmica zona, mas ela conseguiu pegar esse lado acadêmico e colocar no pasto. Ela coloca elementos do campo, do pasto, e é uma poesia com a cara dela. Que doido. E é muito foda, é um negócio que me tocou tanto, que eu li ele no começo de 2021, falei, esse livro é muito foda, velho.
é muito foda, que bom que ele foi lançado. E não é querendo me gabar, não. Mas no final de 2021 ele ganhou o prêmio do livro de poesia do ano. Caraca. Então é um livro muito foda mesmo, tem um né? faro, né? Eu tive esse faro, falei, isso daqui é diferenciado, é outra coisa. Então, recomendação, tem muita história para contar da Maria Lúcia Alvim, eu sei pouca coisa dela, mas cria-se vários mitos em cima, né? É muito legal quando a gente encontra uma obra, um artista que a gente gosta e se identifica, que a gente não conhecia, assim... A gente vai preenchendo, né? Os espaços na nossa memória, assim. É muito legal. E a gente vai procurar saber. Sim. Essa daí é uma puta de uma indicação. É uma puta indicação e eu acho até legal esse formato no final do programa do nosso convidado indicar coisas. Então você já fez isso. Ele já fez, já deu a sem a gente perguntar. Então viu? eu e o Pedro aqui não serve pra nada, meus amigos. Eu e o Pedro aqui não serve pra nada. Não, é que eu já captei que vocês queriam alguma coisa assim. A gente tá falando tanto com o Vini que os pensamentos, eles estão fluindo. Vários assuntos daqui, a gente já conversou várias vezes com ele, mas é legal porque a gente guarda, pelo menos eu guardei uma outra coisa, novidade pra falar, o Vini também. Eu li o negócio do Leia Poetas Vivos, eu segurei pra falar aqui, sabe? Isso é legal. Eu sabia que é legal, tinha. É legal. Não foi combinado essa nossa conversa do final. Foi muito legal isso, cara. E, pô, agradecer ao Vini de ter colado aqui no estúdio e gravado esse programa aqui com a gente. Sim. Agradecer o Pedro. Me agradecer também. E eu agradeço vocês também, né, meu? Pô. E, pô, muito obrigado. E a gente só, pra finalizar, agradecer os parceiros aí da Bloco Media, aqui do estúdio. Então, a Degustadora de Histórias. Sim. Um salve. Um salve. Pra Mel. Oasis Tabacaria. Oasis Tabacaria. Roda Moinho Poesias. E o Carlão da BGT Speakers também, que dá uma força aqui pra gente. Um grande abraço a todos vocês. Roda Moinho. Beleza? Um grande abraço, um obrigado e... Fora Bolsonaro! E fora Bolsonaro, gente. É isso mesmo. E nos vemos semana que vem. Um abraço. Um abraço, valeu, gente. Valeu, falou. foi legal.